Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. A Meire nos contactou e disse o seguinte: Renato e Cris, preciso muito de sua ajuda. Casei grávida, depois de 6 anos me separei. Muitas mentiras e humilhações. Ficamos 1 ano separados. Neste período de separação, ele se envolveu com uma outra mulher que, desde quando éramos casados, já tentava algo. Depois de 1 ano, voltamos e agora não consigo esquecer as coisas do passado. Por favor, me ajudem. Na verdade, a história é mais longa, mais complicada, não posso explicar aqui, mas eu não sei o que fazer. Vamos acabar nos separando de novo. Estamos há 2 semanas sem nos falar. O que eu faço? Você até tomou uma atitude de andar para frente. Quando vocês voltaram, um casamento, um relacionamento, voltaram a morar juntos para reconstruir o casamento. Só que vocês voltaram, mas vocês ficam olhando para trás. Você fica olhando para o que aconteceu nesse 1 ano de separação. Então, realmente, o ato de vocês voltarem, na verdade, não aconteceu direito, né? Foi pela metade. Vocês só voltaram fisicamente. Mas mentalmente você ainda está lá atrás. Ainda está pensando no que aconteceu, nos erros que vocês cometeram, no que ele fez, as traições e tudo mais. Então, quer dizer, não dá para realmente o casamento ser reconstruído dessa forma. E muitas pessoas, é bom a gente usar essa história para falar desse assunto, porque muitas pessoas ficam tentando fazer o casamento funcionar nessas condições, com mágoas, com lembranças ruins, olhando para trás. A gente nunca gosta da ideia de separação. Separação não é a melhor das coisas, mas às vezes é necessária e às vezes acontece. Só que o que as pessoas não têm sabido fazer quando passam por esta situação é aproveitar a oportunidade ou as oportunidades que uma separação traz para o relacionamento. Exatamente isso. Uma separação sempre traz oportunidade. No mínimo, quando você se separa, seja qual for a razão, você ali tem a oportunidade de focar em você. Você tem a oportunidade de trabalhar as coisas dentro de você que contribuíram para a separação. Agora, Renato, eu penso que muitas pessoas falam assim, eu preciso de um tempo. E elas até aparentemente querem isso, focar em si mesmas. Mas, na verdade, elas não estão focando em si mesmas. Elas querem um tempo do problema. Elas ficam longe do problema e acham que isso vai resolver o problema. Exatamente. Ela pensa assim, bom, eu preciso de um tempo, respirar, eu preciso respirar. Então, não é isso que nós estamos falando aqui. Não é respirar. É você lidar com o problema. Ok, então vocês tinham um problema, vamos dizer que não havia diálogo, que havia algum tipo de comportamento errado. E vocês se separaram. E agora o que vocês vão fazer? Corrigir o comportamento errado, corrigir o que estava errado. Corrigir a sua parte do erro, a sua parte do problema. Você não pode corrigir a outra pessoa. E é por Mas isso... a ausência da outra pessoa te dá tempo de trabalhar em você. Né? Dá para você respirar sem ser atacado. E é por isso, Renato, que às vezes, durante a separação, há traição. Porque a pessoa, ela pensa assim, não, deixa eu respirar. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui fora, que eu não estou casado, né, entre aspas, eu estou separado, deixa eu saber o que eu quero, né? Então, quer dizer, ela usa aquela oportunidade da separação para atrair. Foi o que aconteceu com o marido dela. Né? Porque as pessoas não sabem nem separar. Elas não sabem ficar casadas e não sabem separar. Porque quando você separa com o objetivo de trabalhar na relação, você tem que colocar condições. Olha, eu não estou dando a você um passe livre para ir se envolver com outras mulheres ou com outros homens. Nós não podemos ficar juntos agora, temporariamente, por esta e esta razão, mas nós vamos trabalhar nisso.
E vamos voltar a conversar sobre isso. Quer dizer, tem que haver condições. E eu volto a repetir. Separação traz oportunidades. Então, no mínimo, trabalhar em você. E além disso, quando você quer uma reconciliação e a outra pessoa também, então há oportunidades, porque vocês dois querem a mesma coisa. E quando duas pessoas querem a mesma coisa, então há uma oportunidade para negociação. É como em qualquer negócio. Se eu quero este celular aqui, eu quero comprar esse celular e o vendedor tem esse celular, ele quer o meu dinheiro, eu quero o celular. O que entra em questão aqui? Entra em questão uma oportunidade de negociação. Então, ele vai me dar o preço, eu vou ver se eu posso pagar, se eu não puder, eu vou negociar esse preço, etc. Nós vamos chegar a um acordo para então fazermos a troca, fazermos a negociação. Não é diferente no relacionamento. A outra pessoa quer voltar com você, você quer voltar com ela, mas como este negócio, este acordo poderá funcionar? O que precisa acontecer? O que precisa mudar? Porque vocês já tiveram uma experiência lá atrás. Quando não funcionou, você já sabe o que não funciona. Então, o que vai precisar mudar para que funcione quando voltar? Então, a oportunidade de colocar condições para uma volta é grande. A outra pessoa sabe que para voltar com você, ela vai ter de fazer A, B, C ou D. Então, aproveite as oportunidades. Não simplesmente volte por causa da saudade. Ou por causa, meus filhos precisam de um pai. Ou a gente quer tentar de novo. Não. Saiba aproveitar as oportunidades da separação. Até mesmo esse marido, por exemplo. Ele deveria voltar só se ela o perdoasse mesmo. Porque voltar para ficar ouvindo ela reclamar do que ele fez durante o ano que eles estavam separados, não é casamento. Quer dizer, você fica desgastando esse amor que vocês têm um para o outro. Então, os dois precisam ter condições, os dois precisam chegar a um acordo. Então, eu vou voltar com você, mas você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Tá, e eu vou voltar com você, mas você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Né? Então, não é só um que tem as condições na mão e o outro não tem nenhuma condição. Não, os dois precisam, porque é uma parceria. Os dois erraram. Os dois têm parcela de culpa na separação. Então, agora vocês estão há 2 semanas sem se falar. O que você quer fazer? Então, agora, faça o que você deveria ter feito durante a separação. Sem precisar separar de novo, necessariamente. Vá buscar ajuda por você, vai se tratar nessa questão de mágoa, nessa questão de comunicação, de problemas que você causa que contribuem para o estresse da relação. Vá se tratar você mesma, independente dele, durante esse período que você está vivendo agora. Em vez de ficar cobrando dele, apontando o dedo, porque não faz sentido a gente cobrar da outra pessoa se nós mesmos estamos em dívida, ok? Primeiro trate de eliminar a sua dívida, para você ter moral para cobrar da outra pessoa. Nós temos ajudado os casais a fazerem isso, através da terapia do amor. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Fique com a gente, você está assistindo a Escola do Amor, Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Curtição. Amores relâmpagos. Encontros casuais. Em meio à modernidade, algumas pessoas preferem o amor à moda antiga e não conseguem lidar com a banalização dos relacionamentos. A gente aprende, na adolescência de hoje, né, um relacionamento de ficar, né? Então, era isso que eu aprendia. E ficar com um, ficar com outro, você acaba se desvalorizando e não se dá o valor. E aí a pessoa, quando vir alguém interessante, vai ver que você não se dá o valor. E ela também não vai te dar o valor devido. A onda de pegar sem se apegar nunca funcionou para Stephanie, que por se sentir diferente, passou a ter sérios problemas de autoestima. Eu pensava que as pessoas eram melhores que eu, né? Eu via mulheres bonitas e pensava, ela é melhor que eu. Todo mundo falava, terapia do amor revoluciona, né? A gente aprende aqui algo que é para a vida toda. E aí me interessou e eu acabei
tendo a vontade de vir. Assim como elas têm essa noção de que a liberdade, o importante é ser livre para fazer o que quer, o que o meu coração quer, né? Essa liberdade sexual que hoje as pessoas estão levantando a bandeira, não tem nada a ver, qual o problema? Elas estão sem limites nenhum, e o que a gente tem então hoje é uma vida amorosa caótica. As pessoas estão bagunçando tudo. Eu escutei da Cris que ela falou que a mulher, ela tem que se valorizar, né? Ela tem que se valorizar. Se ela quiser que o parceiro ou uma pessoa, né, que vive ao lado dela valorize ela que tem que se valorizar primeiro. Ela que tem que impor o valor dela, né? E eu tenho praticado e tem dado muitos resultados. Baixa autoestima, dúvidas, o sonho frustrado de encontrar um grande amor. São muitos os motivos que levam a uma vida amorosa infeliz. Eu cheguei aqui muito triste. Foi depois do término de um relacionamento. Eu era noiva, a gente já tinha o apartamento comprado, algumas coisas compradas, e eu descobri uma traição por parte dele, né? E aí acabou tudo, terminou, e aí me convidaram para vir. Aí eu aceitei. Eu fui me curando, fui vendo que eu podia ser diferente, que o meu interior podia ser mudado, aquela tristeza com as palestras foi diminuindo, eu fui voltando a ser feliz, eu tirei o meu foco do relacionamento e comecei a olhar para mim. Eu comecei a observá-la e vi que era uma pessoa diferente, que buscava a mesma coisa que eu buscava, que procurava encontrar o que eu queria encontrar. E aí eu tomei a iniciativa, né? Tive coragem de chegar nela. Aí nós conversamos, aí eu convidei, aí ele começou a vir comigo nas palestras e a gente está até hoje participando delas. A pessoa que age pela razão, ela passa por um problema que afeta o emocional dela, ela consegue rapidamente colocar a cabeça no controle da situação e ao invés de dizer, pelo amor de Deus, o que aconteceu comigo e agora está tudo perdido, o mundo acabou. Ao invés de ter essa reação, ela para e pensa assim, peraí, outras pessoas já passaram por isso que eu estou passando e até pior. O que elas fizeram para vencer, que eu posso imitar, seguir e vencer também. A terapia do amor me deu muita inteligência. Ela me ajudou a agir mais racionalmente em situações que a grande maioria das pessoas costumam agir emocionalmente, com a cabeça quente. Me ensinou a pensar antes de falar, antes de agir, antes de responder. O nosso relacionamento é muito bom, eu respeito muito ele, então antes de eu falar, eu ouço o que ele tem para me dizer, eu me coloco no lugar dele, para não, de repente, falar uma palavra que possa ferir ele, né? Devido a tudo que estava acontecendo, meu casamento já estava quase acabando, eu e ele, a gente até falou sobre divórcio, então eu falei, tudo ou nada, eu tenho que procurar ajuda. Não esperar por ele para vir comigo, eu tinha que fazer algo por mim primeiro. Depois que eu vim aqui para a palestra, eu comecei a aprender a estar separando a razão da emoção, então isso tem me ajudado muito. Desde a primeira quinta-feira eu já estou vendo bastante diferença, porque eu estou primeiramente tratando o meu eu. Então, eu já tinha costume de assistir pela televisão, né? Então surgiu a curiosidade, mais por curiosidade mesmo, de vir pessoalmente, conhecer. Que é bem interessante, né? Como a gente está namorando, a gente está caminhando para o casamento, então eu acho que é uma forma da gente começar no correto. Todas as quinta-feiras sair aprendendo mesmo e colocar em prática para que tudo no futuro aí dê certo. Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos aqui responder mais perguntas dos nossos alunos na Escola do Amor Responde. Aqui quem fala é a Rayane, eu moro no interior de Goiânia, Goiás. Eu acompanho vocês, já li os seus livros, quase todos. Já estou no meu segundo casamento, eu sofro demais. No começo eu sofri muitas humilhações, ele me largava muito em casa para sair com os amigos, posava fora de casa, passava até fim de semana fora de casa. Eu sofri muito.
hoje em dia ele não faz mais isso porque ele percebeu que eu mudei em relação aos meus sentimentos. O que eu queria saber de vocês é que eu estou sofrendo muito por continuar com ele, porque eu não amo mais. Por conta da rotina, do desgaste do casamento, por tudo que ele me fez passar. Hoje eu mantenho um casamento de fachada pela nossa filha. Temos uma filha de 2 anos e meio. Eu não aguento mais, está cada dia mais difícil, cada dia pior, porque todo mundo já está sacando, todo mundo já está percebendo isso e eu estou segurando a barra, mas eu não tenho aguentado mais. Eu queria que vocês me dessem uma ajuda, um conselho, uma posição, porque eu viver um casamento também por causa da minha filha, eu acho que não compensa, né? Eu tenho absoluta certeza que eu não sou mais feliz com ele, que eu não quero mais, que não dá mais certo, que não tem mais jeito. Essa certeza eu já tenho. Essa certeza que você tem, na verdade, é uma mágoa. Você tem mágoa do que ele fez, né? Aquele tempo todo que ele estava saindo, sem falar com você, sem saindo, deixando você sozinha. Você ficou muito magoada. Então hoje você guardou toda aquela mágoa e parece que você não ama mais. Parece que você não tem mais nada a ver com ele e que esse relacionamento é só de aparência. Mas no fundo, amiga, é que você tem muita mágoa. Ele simplesmente parou de errar ali naquilo, né? Mas vocês nunca chegaram a se corrigir um com o outro. Então, depois que ele parou, você já estava com tanta mágoa que você não conseguiu nem aproveitar a mudança dele e você começou a dar gelo nele. Então, o casamento fica frio, assim, claro. Se você começa a dar gelo no seu marido, na sua esposa, se você tem mágoa do seu parceiro, você vai se distanciar daquela pessoa. E, aparentemente, não há amor. Mas o amor está ali, debaixo daquilo tudo, né, Renato? O que as pessoas precisam aprender é que a felicidade é uma escolha. Exatamente isso. Felicidade é uma escolha. Felicidade real não pode estar sujeita a coisas externas a mim. Então, por exemplo, se eu condiciono a minha felicidade a Cristiane, então eu dependo dela para que eu seja feliz. Eu dependo dela. Então eu vou ser escravo dela e vou colocar a responsabilidade da minha felicidade sobre ela. Qualquer coisa que ela fizer que contrarie a minha felicidade, o que eu sinto, então eu vou ficar triste com ela, vou ficar chateado, vou ficar com raiva, etc. Vai iniciar uma série de transtornos por causa dessa expectativa que eu tenho sobre ela. Ora, isso não é maneira de viver. Dentro de um casamento, nós até comentamos aqui esta semana, daquele caso lá da Inglaterra, em que um juiz negou um pedido de divórcio de uma esposa que alegava, entre outras coisas, que ela era infeliz no casamento com o marido dela, por isso ela queria divorciar. E na lei britânica não é possível conceder o divórcio porque você está, entre aspas, infeliz no casamento. Isso não é base, fundamento para um divórcio. E o juiz da Suprema Corte Britânica decidiu isso, encontrou isso como uma forma razoável de decidir o caso dela. E eu concordo com ele. Porque se eu for usar a razão, a desculpa de estou infeliz para me divorciar da minha esposa, meu Deus do céu, qual casamento que vai resistir? Qual marido que vai resistir? Qual esposa que vai resistir? Ninguém. Felicidade, aluna Rayane, é uma escolha. Você escolheu ficar lembrando o que aconteceu lá atrás. Ele errou, sem dúvida. Mas você mesma disse que ele já parou. Ele não faz mais isso, provavelmente reconheceu, amadureceu, reconhece hoje que foi moleque, que foi criança, foi infantil, que não deveria mais ser assim, tanto é que mudou. Mas agora, quem está decidindo ser a difícil é você. Então você acha que ele é a razão da sua infelicidade. Tá bom, então o que você pode fazer? Você pode divorciar dele, separar, você vai ficar sozinha com a sua filha, lá na frente você vai se envolver com outra pessoa, você vai provavelmente casar com essa pessoa, e essa pessoa vai fazer alguma coisa que vai te deixar infeliz, e o que você vai fazer?
você vai querer divorciar de novo. Um terceiro casamento. Exato. Por quê? Porque não existe casamento onde você é feliz o tempo todo. Casamento é luta, aluna. Casamento é luta. Assim casamento... como é um relacionamento de pais e filhos. Todo mundo que tem filho sabe disso. Você sabe que não é um mar de rosas. Você que tem filho, você sabe. Né? Tem os momentos bons, mas tem os momentos ruins também. Tem momentos difíceis. Mas ninguém quer divorciar do filho. Por quê? Provavelmente porque não pode. Ainda não criaram essa lei. Talvez se pudesse as pessoas iam se divorciar dos filhos. Mas as pessoas nem pensam nessa possibilidade. Por quê? Não, é meu filho. Eu estou passando por uma luta aqui, mas ele é meu filho. Né? Uhum. Mas no casamento não, ele é o pai da minha filha. Ele não é o meu marido, ele é o pai da minha filha. Normalmente a pessoa, quando está muito magoada, ela fala, não, é o pai da minha filha. É a mãe da minha filha, do meu filho. Uhum. Não quer falar assim, não, é a minha esposa, é o meu marido. Não, não é. Então, quer dizer, agora você vê, se esse casamento, se você terminar, se você acabar com esse casamento, você tem essa escolha, mas você tem que lembrar o seguinte, quando você falar sobre a sua experiência, que você já teve 2 casamentos, não esquece de falar que você desistiu. Foi você que desistiu. Porque ele mudou. E você não quis mudar, você não quis perdoar, você não quis dar uma chance e olhar para frente. Então, quem desistiu do casamento, quem acabou com o casamento, na verdade foi você. E olha, eu vou dizer uma coisa, você falou aí na sua filha, que você não deve ficar nesse casamento por causa dela. Tudo bem, mas ela vai sofrer também. E ela pode até te culpar amanhã, quando ela tiver uma idade que entende que o casamento dos pais não deu certo porque a mãe desistiu do pai. Porque a mãe não quis perdoar o pai. Nós não estamos dizendo que você tem que ficar nesse casamento como uma escrava, como uma mulher amarga, deprimida por causa da sua filha ou para não divorciar. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, há como você consertar o que está quebrado e reparar esse casamento e ser feliz. Há como você fazer isso. Mas a primeira mudança que tem que acontecer para isso é você escolher investir neste casamento. Você tem que escolher isso. Entender que a felicidade não está fora, né? Porque as pessoas, quando estão nessa fase difícil, né, que elas ficam pensando em sair fora do casamento, elas ficam falando assim, eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz, eu quero ser feliz. Tudo bem. Mas você pode ser feliz nesse casamento. É o que nós estamos falando aqui. Você não precisa sair desse casamento para ser feliz. Você pode ser feliz nesse casamento. É só você fazer as coisas certas. Isso. E a questão de, mas eu não amo mais, Cris, Renato. Eu não amo mais seu marido. Duvido. Você ama. Você ama. A questão é que você está focando nas coisas erradas. O amor, ele não é assim. Ele não acaba assim, da noite pro dia. Você está focando nas coisas erradas. Quando a gente foca em uma coisa errada, ou o lado errado de uma coisa, a gente vai encontrar razões para desgostar daquilo. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu foco nas coisas certas, eu vou arrumar razões para gostar. Então você tem que focar nas coisas certas do seu marido. Então há como você resgatar este amor que está aí, sufocado. O amor existe, mas ele está sufocado, debaixo das mágoas, debaixo das decepções, debaixo das lembranças, debaixo dos pensamentos errados, está esse amor. Se você mudar e tirar o que está por cima, ele vai voltar à tona. E nós podemos ajudá-la a fazer isso. Aí em Goiânia nós temos a terapia do amor. E muitas pessoas têm aprendido a perdoar, conseguido a perdoar até mesmo coisas piores do que o seu marido fez. Se você quiser a nossa ajuda, então vá à terapia do amor aí. Você pode acessar o site terapiadoamor.tv para os endereços em Goiânia. Exato. Não somente em Goiânia, mas você está aí no interior de Goiás. Nós temos em Goiânia, temos em Anápolis, temos em Rio Verde, Águas Lindas, Valparaíso, Trindade, Senador Canedo, Catalão, Jataí. Temos aí a terapia do amor em várias cidades aí de Goiás. Basta você acessar o site para mais informações. terapiadoamor.tv. Você já conhece a Terapia do Amor? Confira 10 razões para você frequentar as palestras.
Se curar das feridas de relacionamentos passados. Aprender o amor inteligente. Se preparar antes de namorar. Saber escolher alguém compatível. Desbancar os mitos de relacionamentos. Reconquistar um amor perdido. Aprender a se valorizar. Restaurar um casamento em crise. Se tornar um marido ou esposa melhor. Blindar o seu relacionamento. Não perca mais tempo e venha encontrar estes e outros benefícios para a vida amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Você que acha que a outra pessoa já se desligou ou está indiferente, está irredutível, fria, não há mais diálogo, vocês brigam e não chegam a conclusão alguma. Estão morando debaixo do mesmo teto, mas como estranhos ou como irmãos, simplesmente. Tolerando um ao outro, dividindo as contas, mas não dividindo a vida. Vocês têm vivido vidas separadas, cada um trabalha por si, usa o seu próprio dinheiro, enfim, isso não é mais um casamento. E você está cansada disso. Mas antes de jogar a toalha, pegue a toalha, enxugue o suor do seu rosto, as suas lágrimas, o seu sangue e venha para a terapia do amor. Que nós vamos ajudar você a lutar e vencer esta batalha e virar o jogo e aprender como fazer para que esta pessoa ao seu lado passe a lutar por você. Quinta-feira, às 10 horas da manhã, às 8 horas da noite, às 15 horas com o Cato e a Cíntia. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Templo de Salomão. A palestra é gratuita, é aberta ao público, repito, você não paga nada para entrar, para assistir à palestra, ok? Tem estacionamento gratuito e também creche para os seus filhos. Eu falei que não paga nada para entrar? Falou, vamos repetir, é gratuito, tanto a creche como o estacionamento, quanto a entrada da palestra. 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite. Odeio esse corpo. Eu odeio esse corpo. Odeio essa barriga. E quem é Paula? É uma cliente, Isis, eu já falei. Me devolve o celular. Não. Você vai me responder mulher por mulher que tem aqui nessa agenda. Tô pronta. Vamos? Você vai assim? Ué, eu falei que eu tô pronta, porque eu tô pronta, né? Vai, anda, vamos. Se for assim, a gente não vai. Você nunca terá sucesso no amor enquanto for inseguro. Na próxima palestra, você aprenderá como eliminar a insegurança. Terapia do Amor, quinta-feira às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Hoje nós vamos falar algo muito importante com respeito à insegurança. Eu queria que você ficasse conosco durante esses minutos, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir aqui e as histórias que você vai acompanhar conosco vai lhe ajudar. Principalmente se você é uma pessoa insegura. Porque muitas são as pessoas, Cíntia, que não entendem o porquê dos seus problemas, o porquê das situações que estão vivendo. E a verdade é uma só. A insegurança é mãe de vários problemas amorosos. Por exemplo, o ciúme, o nervosismo, a falta de confiança, tudo isso nasce na insegurança. Uma pessoa insegura consigo mesma não tem segurança com ninguém. Mas aonde nasce
a insegurança? A insegurança, ela nasce lá do passado, né? Devido aos traumas que você passou. Se no seu passado, a sua mãe, o seu pai sempre te condicionou a uma situação pequena, sempre te botou para baixo, sempre falou palavras que te trouxeram algum tipo de trauma, de tristeza. Então, crescer com aquele pensamento, né? De que eu não vou conseguir, eu não vou ser feliz. Alguém falou para mim que eu nunca vou ser feliz na minha vida amorosa, e com isso a pessoa, ela se condiciona. Então ela cresce já pensando, não, eu vou conhecer alguém, mas eu não vou ser feliz com aquela pessoa. Então, por mais que ela conheça alguém, por mais que ela está ali num relacionamento, aí vem o ciúme, porque ela não tem essa segurança dentro dela. Então, ela pensa que a pessoa que está ao lado dela vai enxergar da mesma forma que ela se enxerga. Vai se diminuir. A pessoa vai diminuí-la também. Ela vai se diminuir. Mas nós temos uma boa notícia para você. Você que é inseguro por traumas do passado, com situações que você não consegue vencer. Assim como a insegurança, quando domina uma pessoa, faz dela uma pessoa infeliz, quando você se torna uma pessoa segura, segura de si, segura com as outras pessoas, então você passa a vencer. Eu queria que você acompanhasse a história com o Renato e com a Cris, o Leandro e a Cibele. Eu queria que você prestasse muita atenção como eles chegaram na terapia do amor. As inseguranças, os traumas, os problemas e o que aconteceu depois que eles vieram às palestras. Acompanhe com a gente. Desde sempre, nós presenciamos muitas brigas no relacionamento do meu pai com minha mãe. Com o tempo, essas brigas foram aumentando e passaram das agressões verbais para agressões físicas. Essa é a memória que eu tenho da minha infância. Mas a partir dali cresceu aquele vazio da presença masculina, da proteção do pai, da segurança que uma presença masculina traz dentro da casa. A gente teve uma infância, uma adolescência, junto com a minha mãe, bem difícil financeiramente. A situação se agravou quando a mãe descobriu que estava com câncer. Então ela lutou por 10 anos, mas veio a falecer. Após o falecimento da minha mãe, eu quis pegar minha vida e deixar no esquecimento. Eu inconscientemente procurava em relacionamentos ter essa segurança, ter alguém que me protegesse, mas era sempre frustrante e essa história se repetia sempre. A relação entre os pais era fria. Ele trabalhava e o tempo livre era dedicado à bebida. A mãe era doente, tinha epilepsia, o que dificultava o cuidado com os filhos. Eu não via meu pai beijando minha mãe, eu não via... Abraço era uma coisa muito esporádica, não era uma coisa frequente. E havia muito palavrão, ou seja, era sempre um acusando o outro, isso foi você quem fez, a coisa está assim por sua culpa. Então, com isso, eu fui crescendo e achando que aquilo era um padrão. A história piorou quando a família decidiu se mudar para São Paulo. O meu pai, o problema que ele tinha com relação à bebida aqui se acentuou. Meu pai começou a beber muito, a dormir na rua, muitas vezes não voltar para casa, e com isso ele começou a perder emprego e bons empregos. Com tudo isso que eu cresci presenciando, eu não me viciei no álcool, mas muito cedo, com 12 para 13 anos, eu conheci a pornografia e isso me acompanhou até os 33 anos. Eu pulei de cabeça, comecei a olhar para as mulheres, eu não tinha sentimento. Não tinha sentimento nenhum. Eu olhava, via um corpo e via a possibilidade de eu saciar a minha necessidade. A pornografia afetou a maneira que você olhava para as mulheres? Sim, 100%. Com isso, mesmo depois de casado, quer dizer, quando eu comecei a ter problemas no meu casamento, eu passava, às vezes ficava algumas horas embaixo na sala sozinho e casado eu comecei a comprar filmes ou ter acesso na própria internet de madrugada, quando a minha esposa estava dormindo. Então, eu já nem subia para dormir com ela, porque eu estava tendo um problema. Então, eu estava pensando em resolver o meu problema. E o que ela falava a respeito? Ela não sabia. Ela nunca descobriu? Não, nunca descobriu. É o que eu falei, eu não tinha com quem falar. Eu não comentava com ninguém. Primeiro porque eu tinha vergonha. E isso foi os 5 anos de casado, que eu fiquei casado. Só que é o seguinte, quando aquilo já não mais saciava, foi quando eu fui para começar a trair. E aí, isso só foi aumentando, só foi virando uma bola que eu já não tinha controle.
A minha vida inteira era uma mentira. O meu casamento foi uma mentira porque eu construí ele na base da mentira. Então, quando eu quis resgatar, não tinha como. Primeiro porque eu não via em mim, eu não via credibilidade em mim mesmo. Então, tudo que eu prometia não valia de nada. É verdade que você tinha 6 amantes ao mesmo tempo? Né? Ao mesmo tempo. Então, assim... Nessa época que ela descobriu? Nessa época que ela descobriu... Quando ela descobriu um caso. E uma coisa, Renato, todas as pessoas que eu me relacionava, todas, eram casadas. Ela estava montando as caixas, eu não falei nada. Ela montou as caixas, perguntou se eu ia sair, eu falei não, ela falou, vou usar o carro para levar as coisas da minha mãe. E ela foi descendo com as coisas, E ali eu não estava pensando no meu casamento, eu não estava pensando na minha mãe morrendo no hospital. E eu ainda assim continuei e estava com uma pessoa, com uma das amantes, num determinado local. Eu falei, não, peraí, tem coisa errada. Tem coisa errada, eu preciso... Não. Eu falei, olha, vamos sair daqui, vamos sair. O que aconteceu? Eu falei, vamos sair daqui, eu preciso ir embora. Caiu a ficha. Ali a ficha caiu. A ficha caiu. É difícil falar ainda hoje, porque eu lembro como se fosse hoje. E eu cheguei naquela quarta-feira e eu falei assim, meu Deus, eu preciso de uma chance. Eu não aguento mais essa vida. Enquanto o Leandro, nessa bagunça dele toda aí, cada vez pior esse fundo de poço, você voltou para São Paulo e você entrou em um relacionamento, você buscou um refúgio em relacionamento? Eu já conhecia essa pessoa e aí na época, no MSN, nós começamos a conversar. E eu já vinha quebrada de um relacionamento antes de Florianópolis. E aí ele logo já quis namorar, também quis se casar, quis assumir. Eu falei, peraí, eu acabei de vir de um lugar onde eu estava desamparada. Tô sem minha mãe, não tenho meu pai por perto, ele mora no interior. Então eu falei, eu vou abraçar essa pessoa que quer me assumir. Mas o que você via nele que já mostrava para todo mundo que não tinha futuro? Era bem instável, era assim, trocava de personalidade muito rápido. Os ciúmes, que no início a gente acha que é o quê? A proteção, ai, me ama, tá me amando, me quer por perto. Então, ciúmes excessivos, já não me deixava ir na casa da minha família e eu permitia. Então, vocês se casaram. E aí, como foi esse casamento? Você esperava um salvador, um resgatador. O que aconteceu? Eu já vi os sinais, né, no namoro, no pouco tempo, eu já vi os sinais de desequilíbrio entre nós no relacionamento. Mas quando eu me casei, eu falei assim, bom, eu acho que agora vou me casar, eu vou dar o meu tempo para ele, vou fazer dele a minha prioridade máxima, então eu vou ter esse retorno, é certo? Então, eu me neguei completamente, esperando que ia ter o retorno no casamento, ou seja, que ele fosse me completar. Como veio acontecer o fim do seu casamento? Já haviam alguns meses após a perda do bebê, não chegou a evoluir, mas alguns meses, porque assim, o fato de ter engravidado tinha segurado só um tempo do que já estava no fim. Já não tinha mais conversa, sabe, nem como que está seu dia, nem bom dia, nem boa noite, nem por educação. Aí eu li sobre um relacionamento abusivo. Quando eu me coloquei, eu vi que eu me encaixava em todas aquelas pautas de relacionamento abusivo. Eu falei, bom, eu tenho que fazer algo, não é só insistir. Aí, de repente, quando a gente toma uma decisão, a postura muda. As suas atitudes e reações mudam. Então, ali era o fim mesmo. Ele tomou partido, várias vezes já tinha tirado roupas e levado para a casa da mãe e voltado, mas daquela vez ele pegou tudo mesmo, juntou todas as coisas e simplesmente saiu. Pediu para eu assinar alguns documentos, que era de bens, assinei e eu, dentro de mim, eu falava assim, eu quero minha paz. Eu não queria chegar a esse fim, mas eu preciso da minha paz. Você vê que quando a pessoa vai tentando resolver com a força do braço, da maneira dela, ela sempre vai piorando, né, Cíntia? Ela sempre vai descendo mais.
as agressões, o relacionamento abusivo, ela sai de um ruim e vai para um pior. A situação vai piorando. E cada situação que piora traz para a pessoa mais dor, mais sofrimento. Ela começa a culpar o amor. Ah, não, quem está fazendo isso comigo é o amor. Não vou amar mais. Não vou me relacionar mais com ninguém. Mas a verdade é que quem está fazendo isso com ela é ela mesma. Por decisões erradas, por uma influência errada, porque nós sempre falamos aqui no programa que o problema amoroso acontece por 2 motivos. E esses 2 motivos não podem ser ignorados. Um dos motivos é não saber o que fazer, que é o que a gente tem visto. A pessoa não sabe o que fazer, faz errado, as reações são erradas, vai dar tudo errado. E o outro motivo é o problema espiritual, que não pode ser descartado. Quantas pessoas que nós atendemos, que o marido diz assim, eu não entendo porque a minha esposa age dessa maneira. Quando estamos perto, a gente não consegue ficar junto, parece 2 fios desencapados. Quando estamos longe, é saudade, é declaração de amor. Marido que é frio com a esposa que tem nojo do marido. Isso não é normal. São sentimentos, reações, pensamentos que são influenciados por esse mal espiritual. Então, quando se arranca o mal e há orientação do que fazer, não tem como dar errado, né, Cíntia? A gente entende que é o pacote completo, né? E as pessoas sempre jogam para o comportamento só. Não, a pessoa, ele age assim porque é o comportamento, porque ele é assim mesmo, não tem jeito e vai ficar dessa forma. Não, porque quando você vê algo que não é normal, poxa, a pessoa mesmo se enxerga dessa forma. Eu não sou assim. Maridos que tratam a esposa de forma abusiva, né, como foi falado, e não se reconhece. Poxa, eu não sou esse homem, eu não sou essa pessoa. Mulheres que estão no extremo do nervosismo, grita com os filhos, grita com o marido, e ela mesma olha e fala, eu não sou essa mulher. Então, quando a gente vê que é algo que não é normal, que não é do seu feitio, não é da sua educação, não é dos seus princípios, então existe sim um mal espiritual. E nós podemos ajudar você. Nessa quinta-feira, em 3 horários, se você diz assim, eu quero ajuda, escolha o melhor horário para estar aqui conosco. Às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Eu garanto uma coisa para você. Você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Eu garanto, eu falo isso olhando nos seus olhos. Eu garanto isso para você. Não estou dizendo que a sua vida vai mudar assim, como mudou da Cibele e do Leandro. Não é isso. Mas você já vai sair daqui diferente. Garanto para você. O endereço está aqui, é Celso Garcia, 605. Tá bom? Nós vamos seguir agora com a segunda parte da entrevista. A mudança. O que aconteceu depois que eles vieram até a terapia do amor. O que você fez para se reconstruir? Eu passei a me preencher com coisas que eram positivas, com as palestras. Aí, a partir dali, eu passei a viver a palestra. Eu tive que parar de querer, primeiro, ter atenção exterior. O que eu percebi? Que aí eu já não precisava mais me esforçar para ser feliz, me esforçar para ter aquela paz que eu tanto buscava. Eu não precisava preencher com as amizades, com conversa o tempo todo no WhatsApp com alguém. Toda hora tinha que ter alguém. Eu, comigo mesma, eu estava bem. Estava completa. Estava completa. Não estava mais quebrada, incompleta, precisando de alguém para fazer você se sentir feliz. Tanto é que eu, de pronto, eu não procurei nenhum relacionamento, porque eu vi que aquilo não ia me completar. Eu já estava completa. Aquilo poderia acrescentar. Então, eu me despreocupei com essa área, mas continuei investindo nas palestras. Enquanto isso, você, Leandro, também estava fazendo a sua reconstrução. E durante essas palestras, eu ouvi, era o confronto, né? Ou seja, sai da sua zona de conforto, você vai para o confronto e você vai ter que pensar o que você está fazendo. E aí eu comecei a praticar. Naquela decisão de mudança, eu precisei largar a pornografia. Então, cortei programas de televisão, diminuí determinados filmes, não filmes de pornografia, mas filmes que remetiam a isso. E eu fui cortando um a um. E aquilo foi me fortalecendo. E as palestras, elas vinham de encontro com isso. Então, eu confrontava com as minhas informações, falando, pô, isso aqui não serve de nada. E eu fui caindo uma a uma.
Coincidentemente, a gente, agora, né, o meu processo foi exatamente 4 meses. Em 4 meses, eu percebi o que eu era, eu busquei a mudança e ali eu comecei. E aí eu percebi também a razão pela qual eu casei não foi a razão correta. Então, eu não desisti do meu casamento, simplesmente eu casei errado. Isso era outubro, novembro, aí dezembro começou um projeto uma gincana, que a gente tinha que se comprometer a fazer algumas atividades. E isso em dezembro, mas isso não foi em dezembro ainda. E em dezembro, na terapia, muita gente fala assim, o ano não termina sem aquilo que eu quero. E eu não queria um relacionamento. Eu estava extremamente feliz, como eu nunca fui na minha vida, sozinho. Tudo que eu não quero agora é relacionamento. Estou muito feliz. E aí, quando foi em janeiro, através dessa gincana, ela foi me oferecer um convitezinho e eu não podia de forma alguma comprar aquele convite. E eu fiquei constrangido. Eu acabei comprando aquele convite sem poder. Só que uma coisa, falei, meu Deus, o que eu falei? Eu estava com uns amigos ainda lá me esperando na lanchonete. Eu cheguei com a cara assim preocupado. Falei, o que foi? Falei, cara, acabei de perder meus últimos 20 reais. Eu não tenho mais dinheiro. 20 reais. E aí, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, uma moça que estudou comigo ali, fiquei com vergonha de falar não. E eles começaram a dar risada. Só que uma coisa me chamou a atenção. O sorriso dela. Não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha nada. Ou seja, quando a gente está bem de verdade, a gente não precisa forçar aquele olhar 42 que para conquistar não precisava. Porque assim, eu sempre achei ele bonito, né? Desde o tempo da escola. Mas eu nunca me coloquei para conquistá-lo, mesmo vendo ele várias vezes nesse mesmo local. Então, a abordagem ela foi bem sincera mesmo e sem intenção alguma. E aí a forma como ele chegou até mim foi muito diferente do que as outras pessoas, outros homens que tinham interesse em relacionamento, chegavam. Então, eu já sabia identificar. Não tinha beijo, não tinha... Mal pegava na mão, porque a gente queria tudo assim, sem pressa alguma. E vocês aprenderam o que é realmente namorar para definir se aquela pessoa é para você se casar. Vocês tomaram essa decisão em quanto tempo? Há um pouco mais de 3 meses de namoro. Foi 3 meses. Bem 3 rápido. meses. Para quem não estava procurando nada, né, não querendo nada, bem feliz, né? E hoje estão casados há quanto tempo? Fez 7 meses. É legal, é bacana que a gente vê a mudança que aconteceu na vida deles. E a Cibele hoje segura, quando foi conversar com o Leandro, foi diferente. Ele notou essa diferença. A pessoa que é insegura, ela se coloca em liquidação, né? Ela se humilha, ela corre atrás, sabe? Não faz isso não fica implorando o carinho de ninguém. Cuidado, mulheres. Às vezes você coloca uma roupa para chamar a atenção de um camarada. Pensa um pouquinho. Se você está colocando uma determinada vestimenta para chamar a atenção, mostrando o seu corpo, que tipo de homem você vai atrair? Alguém que esteja interessado somente no seu corpo. É isso que você quer? Homens, cuidado também. Tem homem que é muito inseguro também, que ele quer esbanjar. Ele quer mostrar que ele tem condição. Carros, isso, aquilo. Que tipo de mulher você acha que você vai atrair se você agir dessa forma? Só quem esteja interessado no seu dinheiro, na condição que você tem. E não no que aconteceu com a Cibele e com o Leandro, comigo e com a Cíntia, e com tantos outros casais que hoje são felizes, porque chegaram até a terapia do amor, reconstruíram o seu ser. Hoje são pessoas seguras, que transmitem essa segurança e são casais realizados. É isso que é legal que ela falou, que a pessoa que ela é segura, ela não precisa forçar nada, ela não precisa fazer as coisas acontecerem, vão acontecendo de forma natural. Então, quando você conhece, você que é solteiro, você conhece alguém, poxa, por você ser uma pessoa segura, por você estar uma pessoa resolvida, os seus padrões são altos. Então, você não vai também aceitar qualquer coisa, qualquer pessoa, a pessoa que está só com interesse. Não, pelo contrário. Você vai olhar a outra pessoa, você vai chegar, poxa,
deixa eu ver se essa pessoa também é segura. Porque se você é uma pessoa segura e você vai se relacionar com alguém que não vai dar certo, não vai se encaixar, não é verdade? Porque a outra pessoa, ela vai se apoiar, vai querer se apoiar em você também. Então, quando há esse entendimento, seus padrões são altos, você vai procurar alguém que também tem esses padrões altos, então vai se entender, né? Porque pessoas às vezes chegam na terapia do amor aqui embaixo, na lama. Gente que quer até se matar, nós já atendemos pessoas assim. Tão frustradas que desejavam o suicídio, desejavam a morte, chegaram aqui na lama. Então, houve a cura interior, já subiu um pouquinho. Houve a libertação no aspecto espiritual, subiu um pouquinho. Ela aprendeu como agir consigo mesma, está aqui. Aí ela conhece uma pessoa que está aqui embaixo. Não dá. Por isso que você tem que, quando você estiver bem, você procurar alguém que esteja no mesmo nível que você. E a terapia do amor promove isso. A terapia do amor tem feito isso e vai fazer com você também, como fez com essas pessoas. Acompanhe só mais resultados do que acontece todas as quintas-feiras aqui, no Templo de Salomão. A vida a dois é o sonho de muitas pessoas. Mas quando os problemas parecem ser maiores que o amor, às vezes é necessário seguir sozinho. Eu cheguei aqui em 2014, dentro de um relacionamento turbulento, né? Muitas mentiras envolvidas, muitos erros que tanto eu como ela praticávamos por falta justamente dessa base que é passado na terapia do amor. Houve o término desse relacionamento justamente porque não houve mudança, né? da parte dela, infelizmente. E eu tive que seguir. Eu percebi que não batia muito a nossa personalidade, que a gente precisava se curar individualmente. Então, o caminho mais seguro foi a separação. Mas na terapia do amor é possível ter uma nova vida após os traumas do passado. Eu consegui algo nas palestras que eu acredito que num consultório especializado uma pessoa não conseguiria, né? Fora das palestras. Eu consegui paz para seguir sem traumas, né? Então eu consegui curar esses traumas que ficaram, né? Na época, né? Por questão do término de um relacionamento longo, porém problemático, né? E aprendi a impor limites no relacionamento atual, né? Então hoje eu tenho essa tranquilidade, me considero pronto, digamos assim, para um novo relacionamento, dessa vez sem problemas. Muitos problemas que a gente tinha, eu vinha a entender, a assimilar e a pôr em prática coisas que eu ouvi aqui. Então, a questão de autossegurança, autoestima, como entender tudo isso, como entender um relacionamento. Eu ficava muito amarrada a alcançar expectativas do meu marido, talvez. Então, eu entendi que eu não precisava alcançar as expectativas, que a gente tinha que, na verdade, se encontrar enquanto pessoas e seguir um caminho junto. Então, isso eles me disseram e eu tenho posto em prática. São lições como estas que têm transformado a vida de muitas pessoas e têm atraído a atenção de muita gente às palestras. Tive relacionamentos frustrados, eu tinha um problema de autoestima e acho que vindo nas reuniões da terapia eu me restaurei, assim, nesse sentido, tenho me restaurado, né? Realmente a minha autoestima melhorou, eu gosto mais de mim e eu acho que eu tenho me preparado melhor para um próximo relacionamento. Os meus limites protegem o meu eu, protegem o meu casamento, protegem a minha saúde, me protegem de outras pessoas que possam querer se aproveitar. Os limites são importantes e sagrados porque a minha vida é valiosa. Então, por isso, eu coloco essa proteção ao redor. Eles falaram muito sobre dar limites no relacionamento. E quando eles começaram a falar, eu falei, nossa, eu vivo isso às vezes nos relacionamentos que eu passei. E eu não dava limites. E hoje eu aprendi a dar limites nos relacionamentos. Franciele e Éder hoje podem dizer que são felizes. Cheguei muito destruída, até que eu olhei, bom, vou pegar firme na terapia do amor, vamos ver se resolve. Aí eu comecei a ter um pouquinho mais de calma, ter mais um sossego, comecei a cuidar mais de mim.
e até que eu encontrei ele. Aí ele acabou vindo comigo e a gente tem frequentado. Aqui eles dão muita direção para você, né? Saber resolver problemas, né? Eu era muito orgulhoso, hoje já não sou tanto, porque ele fala que o orgulho atrapalha, né? Eu sou um pouco teimoso, né? Eu também tento ser um pouco menos teimoso com ela e um pouco mais paciente também com ela também. Teve até uma palestra que a Cris falou que a gente tem que se doar um pouco mais pro homem, porque às vezes ele chega e vê aquela mulher com aquela cara emburrada, e ele vai e tem que fazer as coisas e chega cansado. Quando você não faz o seu papel de esposa, qual é o diferencial? Qual a diferença entre você e as outras mulheres? No trabalho, na rua, qual a diferença? Quando você chega em casa toda estressada e você não tem tempo para ser esposa. Você não tem tempo para ser mãe nem esposa, porque você está estressada, está cansada, está com raiva. Quando a mulher não se posiciona, eu sou a esposa, eu sou a mulher aqui em casa. Quando ela não faz isso, ela diminui o valor dela. Em relação ao meu ciúmes, que já tem melhorado também, em relação a entender um pouco mais ele e tentar se doar mais, não ser aquela pessoa orgulhosa que ele tem que fazer as coisas dele, tentar ajudar ele da melhor forma possível. Tô com mais esperança, tô um pouco mais paciente também e tem melhorado. A gente tem uma briga normal, como todo casal, mas não é aquela briga com falta de respeito, coisa que em relacionamentos anteriores não tinha. Eu tenho aprendido muita coisa sobre mim mesma. Acho que é importante a gente se conhecer, até para conhecer e poder dar a oportunidade de conhecer outras pessoas. Do início das palestras para cá, o que vem sendo muito marcante, eu acho que quase em todas as palestras isso é falado, é o senso de autovalorização. Uma vez que não existe respeito de uma das duas partes com relação aos limites, né? E automaticamente aquele que aceita esse desrespeito está se auto-desvalorizando, né? É onde começam os problemas no relacionamento. Então hoje essa questão para mim é bem definida. As palestras mostram o caminho que a gente tem que seguir, então eu estou firme, seguindo e obedecendo para que dê tudo certo. Você aprende com a Cris e com o Renato, e eu acho que dá para aplicar, a gente aprende coisas que dá para aplicar no dia a dia, não é difícil, sabe? E cada dia é um passinho, assim, então você aprende como se fossem realmente lições, sabe? A gente traz até o caderninho para anotar, e a gente vai aprendendo e consegue praticar isso no dia a dia. E eu tenho aprendido muito, assim, eu fico esperando a quinta-feira chegar para poder aprender uma coisa nova. Na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Resultados e mais resultados. Esses resultados que nós mostramos não é coincidência, não é sorte, não. É resultado de uma fé. Fé que essas pessoas praticaram quando chegaram aqui na Terapia do Amor. E você que quer a nossa ajuda é o nosso convidado, então. Nessa quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite no Templo de Salomão. Tá bom? Ficamos por aqui com a nossa participação, mas amanhã estamos de volta. Até o nosso próximo encontro. Tchau.